Aí começa a ficar tranquilo. É fácil fazer isso? Eu tive uma experiência, vou repetir o que ela disse. Se coloca, tenta se colocar, acho que até melhor assim, tenta se colocar no lugar da outra pessoa para tentar entender a dificuldade por qual ele está passando. Não é fácil não, hein? No dia a dia, no corre-corre, talvez a gente não consegue nem olhar para o céu para ver a grandiosidade que teve a lua esses dias, que teve um eclipse lunar, não é isso? Correria não deixa. Porque dirá ficar se colocando no lugar da outra pessoa para entender, falar, eu não consigo dominar os meus próprios problemas, eu tenho que pensar nos problemas das outras pessoas, cada um no seu quadrado de espaço. Mas não é assim que diz. Aí a gente não consegue viver harmonicamente, bem, em grupos. A gente consegue viver bem assim sozinho, mas em grupo é difícil. Então eu tive uma experiência, rapidamente, tive uma experiência, que foi assim, a pessoa começou a mencionar, por que faz isso? Por que? É o seguinte, imagine assim, você tomando algo em algum estabelecimento comercial, bem, tranquilo, com seus amigos, numa área periférica. Não pode. Não é questão da periferia, só para tentar entender, assim, que desce uma pessoa mais ou menos de uns 45, 50 anos, onde se dá um solto, cabelo todo daquele jeito, gritando, meu Deus, descendo uma ladeira. Quando descendo uma ladeira, eu falei, você pode colocar que essa comunidade está falando de analfabeta. O que a grande maioria das pessoas ia falar dessa mulher? Nossa, que louco, por que tem que se correr desse jeito aí? Que maluco. Mas você sabe por quê, né? Na entrada lá, talvez teve um confronto entre marginais e o filho dela foi atingido, porque estava passando pelo local. Que mãe que ia descer toda e vai se arrumar, né? Meu filho foi baleado, uma troca de tiro entre marginais, eu vou me trocar, eu vou arrumar meu cabelo, vou colocar uma roupa decente, vou descer tranquilamente, com calma, vai acontecer isso. E parou e falou, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Isso é comum do ser humano, a gente usar um instrumento, é loucura. Isso aqui, pessoal, para usar em aula, mas parece uma antena de... O que você está fazendo com essa antena? Não, isso aqui não é antena, não, é até caneta. Mas parece uma antena. Né? Só que agora eu não vou tratar ela, né, como um apontador, eu vou tratar ela como uma balança. O ser humano ele faz o quê? Quando ele desconhece o que está acontecendo. Ele julga superficialmente. A balança ela julga de lado. Negativo e... O ser humano, de uma forma geral, ele faz o quê? Na prática. Salvo as exceções, lógico. A gente vê o lado negativo. Mais fácil. Por quê? Uma pessoa caída no chão, mal vestida, mal cheirosa. Veio o julgamento, né? Acho que o julgamento vem antes de qualquer ação. Exato. Então, por isso que é difícil você se colocar no lugar do outro. Exato. Até para muitas vezes para tentar ajudar, né? Uma palavra que gramaticalmente é fácil de entender chama preconceito. Se a gente for dividir ela, pré-conceito, você conceitua antes de entender o que está acontecendo. Quem não faz isso? Maria. Então, para não fazer isso, a gente tem que começar a mudar, né, o comportamento. Muda o comportamento, muda a maneira de ser, que a coisa vai melhorar. Por isso que é importante o alto. Vocês estão entendendo a crônica da situação? Isso é importante. Tem um assunto recente aconteceu com a gente. Será que, se me permitem, eu acho que todo mundo tomou conhecimento aqui, talvez mais o pessoal da Harmonia Caipira, que inicia essa viola, do que da própria orquestra. Foi o assunto lá daquela celeuma que deu com relação Será que se a gente tivesse tido um assunto desse porte anteriormente, teria acontecido? Será que, em vez de pensar individualmente, não teríamos pensado no grupo como um todo? O que seria melhor para o grupo como um todo e não o que seria melhor para mim? A individualização das situações traz esse problema. E todo mundo sofre. Eu gostei de lembrar disso aí, gostei mesmo de lembrar desse assunto agora, veio para mim agora aqui, porque eu acho que cabe perfeitamente. Se tivesse realizado um assunto desse aqui anteriormente, talvez não teria chegado.
Não estou culpando ninguém, não estou julgando ninguém, não é essa a condição. Mas no start a mais que você apresenta é aquele fôlego de ar que você toma antes de tomar uma decisão precipitada ou de falar algo que possa, né, num primeiro momento aí, ofender a pessoa, mesmo que a gente não queira. Eu converso com pessoas e falei, quantas vezes você dá respostas acertadas no dia? De 10 ou de 15, dependendo do fluxo de pessoas com quem você conversa diariamente. Quantos você acerta? Nunca parei de pensar. Reflita sobre isso. Se a gente for começar a pensar, a gente falar de 10, a gente acerta umas 2, 3, meia, nenhuma. Fala, nossa, não dou uma dentro da coisa. Conhecido meu, ele fala assim, nossa, você é um verdadeiro água de salsicha. Não serve para nada. Você não dá uma dentro. Eu falei, não, mas até tá, meu Deus, deixa eu tentar, me ajuda aí. Me ensina tudo que você faz, que eu estou disponibilizado para aprender. Tudo bem? Posso prosseguir? Olha lá. Até isso aqui é interessante. Até. Agora a gente pode, né, na época da condição pandêmica. 20 minutos. 20 minutos. Perdão. Na época da condição pandêmica, não dava mais. Hoje sim. Voltou. Nós estamos prontos. Apertar firmemente. Tem gente que pega na mão da gente do mão de alface. Não sei se você consegue entender. Parece. Eu posso falar assim, eu tenho um jeito caipira, então acho que a maioria aqui também vem dessa mesma, né, condição. Pega na mão da gente com mão de frango. Pega aqui na mão. Ó, a mão de frango. Pega assim, ó. Faz um frango. Pega frango. Você faz assim, fala, bicho. Então chega aquele outro e faz assim, ó. Junta na mão da gente e fala, nossa, cara, calma aí, meu. Faz um alicate. Não, pô. Equilíbrio. Equilíbrio é a base do resto. Simples assim. Olha outro. Já falei, né? Isso é importante? Nossa. Para quem já trabalhou em empresas, estrutura, ele vira, né, Danilo? Que depende da rendição. Um sai para onde sumir, a hora que falta 10 minutos, a sua rendição, por mais companheiro que você esteja de trabalho, colega de trabalho, amigo, talvez até compadre, dá uma agonia. Se continuar esse prazo, pode se tornar um problema, né, psicossomático. Tanto, começa a cair o cabelo, começa a dar dor no estômago, começa a dar sorriso. Esse cara nunca chega no horário, sempre estou aqui, cara. De novo aquele vai atrasar e vai enrolar a minha vida. Isso acontece? Sim, todo dia. Se ele não usasse da empatia, se colocar no lugar da pessoa que estava trabalhando, esperando, talvez ele não fizesse esse pequeno. Incomoda. Ele acelera, né? Exatamente, não por isso. Aqui eu entro no assunto de casa. O que faz a gente impedir de fazer isso? Não dá. Simples. Tem muitas coisas que tiram essa posição da gente. Dá medo? Não dá. A mudança gera medo? Não. A maioria das vezes, né? Falou que vai mudar. Então, a partir de amanhã a gente vai tocar cavaquinho. O quê? Nem viola eu sei. Mudança. Aprende. Então começou na viola, são 10 cavaquinhos, não pode. Nunca mais muito mais. São essas situações. Então a gente coloca legal. Primeiro, o preconceito. Pré-conceito. Conceitua antes de entender o que realmente está acontecendo. Dificulta. Né? E falta se colocar no lugar de outra pessoa. São barreiras aí que a gente não se colocar. Quem aqui já ajudou um deficiente visual? Conversando com ele ou conduzindo? Conduzindo, conversando. Vou fazer uma pergunta e não vai precisar de resposta, cada um só pensa. Por que a maioria das pessoas, quando vai conversar com um deficiente visual, grita? Essa risadinha, tem muita gente que também já. Viu, você precisa de ajuda? Eu não enxerga. Ouve muito bem, quando a pessoa perde uma capacidade, ela amplia a outra. Ele escuta muitíssimo, a menos que ele esteja, né, com o pacote completo, né? Ele seja um deficiente visual, auditivo, né, e tal. Mas, pelo contrário,
ou vai tentar conduzir um deficiente visual sem oferecer pega por braço. Parece cachorrinho novo que nunca usou coleira. Não estou comparando um deficiente visual com cachorro, longe disso, por gentileza, mas coloca a coleira no cachorrinho e puxa ele a primeira vez. Ele parece um boizinho bravo, não vai. Vai pegar um deficiente visual, ofereça, e não se assuste com a pegada firme que ele tem, porque ele pega firme. Nunca ofereça o pescoço, porque você vai. Ofereça a parte do braço, pegue na mão dele, converse naturalmente com ele. Estou chegando, falta mais ou menos 2 metros, 2 metros e meio para eu chegar na guia. Do lado tem uma farmácia. 15 metros tem um ponto de ônibus. Claramente ele vai entender, porque a capacidade dele de interpretação, de raciocínio, é aprimorada porque ele perdeu. Assim. E a gente espera o quê? Fazendo isso. Pula essa parte, ofereça ajuda, mesmo que você não queira. Pergunte, você precisa de ajuda? Preciso. De que forma eu posso te ajudar? Me oriente o que eu faço o que você precisa, se tiver o meu alcance. Então, você já começa a entender, converse com essas pessoas. Isso faz uma diferença tremenda. Posso mostrar? Olha lá. Ouça a compreensão do nome de falar. Faça isso. Exemplo prático. Yolanda olhando para mim. Conversa comigo, Yolanda. Pergunta sobre afinação e ré sustenido. Fala um pouquinho, Yolanda. Como que você falou bem, Yolanda? A pergunta? É. Como afina a violência sustenido? O que você perguntou? Horrível isso, né? Lá ele está fazendo, eu falo, agora no momento que eu vou terminar o que eu estou fazendo e assim eu posso dar a devida atenção. Eu também converso com você. Agora, ficar fazendo 3 coisas ao mesmo tempo é difícil para quem precisa daquela resposta, por mais simples que seja. E vamos continuando, eu já estou começando a falar disso. Acessibilidade. Olha lá, vocês conseguem ler aqui, pessoal? Tem que ficar um pouco pequeno, mas eu tenho um encarte. Eu vou disponibilizar de forma digital para todo mundo. A matéria toda compilada por dentro aqui, ó, dá para ter uma ideia bem mais ampliada de todos os assuntos que eu estou falando com vocês aqui, tá? Isso aí eu vou disponibilizar para cada grupo, e quem tiver interesse de fazer uma leitura disso aí. Então você fala assim, ó, o que faz a gente não incluir essas pessoas? Medo? Preconceito? Julgamento de outras pessoas? Acontece isso ou não? A gente tem medo de ser julgado? Poxa vida, se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Se a gente trilhar pelo caminho da ética e da moral, das coisas boas que a gente aprendeu desde a infância, com os professores, com os nossos pais, com os nossos parentes próximos, com os amigos, com os desconhecidos, até mesmo com pessoas que não nos querem bem, mas mostram um caminho diferente, ou um exemplo tão ruim que a gente fala, se eu fizer o contrário, eu creio que esteja no caminho certo. A gente vai sempre. Como eu falo aqui, ó, como tornar ambientes mais acessíveis? Pequenas mudanças de comportamento podem impactar pessoas com deficiência e idosos. Sim ou não? Idoso, ele é um deficiente? Não. Não. Mas ele tem todos os requisitos para ser um deficiente. Ele ouve bem? As limitações. Ele caminha bem? Ele tem agilidade? Ele raciocina bem? Quando eu estou falando assim, pessoas limitadas, pessoal. Não estou falando, né?